Conseguimos pré-consensos para negociações, diz presidente da COP30. Evento preparatório terminou nesta terça-feira, 14. Por 2 dias, negociadores de 67 países se reuniram em Brasília, na pré-COP, para alinhar posições no evento preparatório para a Conferência sobre Mudanças Climáticas que ocorrerá daqui a menos de um mês, em Belém. A pré-COP, que terminou no início da noite desta terça-feira, 14, não costurou acordos formais ou anúncios de novas metas, mas facilitou a construção de entendimentos prévios para as longas negociações que seguirão na inédita COP da Amazônia, a partir de 10 de novembro. Na avaliação do embaixador André Correia do Lago, presidente designado da COP30, foi possível mapear os principais pontos de entendimentos e possíveis impasses. Segundo Correia do Lago, do total de 140 temas oficiais das negociações da COP30, a maioria é de ordem administrativa. Tem, digamos assim, uns 6 ou 7 temas muito importantes e uns 20 realmente importantes. Então, já tem todo um mapa, eu acho que avançou significativamente, disse. Na mesma linha, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, também avaliou que os limites postos sobre a mesa criam possibilidades de conversas mais direcionadas durante a COP30. Entre as diferentes questões tratadas na pré-COP, a ministra do Meio Ambiente reforçou as sessões sobre clima e natureza, no sentido de garantir financiamento para ações de preservação das florestas e conservação dos oceanos. Os extremos climáticos já exigem com que governos e todos nós tenhamos que agir local e globalmente, tanto em recursos, quanto tecnologia, solidariedade, porque a mudança do clima não tem fronteiras, os fenômenos extremos, às vezes de chuvas torrenciais, não faz nenhuma diferença em relação às fronteiras do Brasil com o Peru, do Brasil com a Bolívia, e os incêndios, a mesma coisa, afirmou Marina Silva. Outras discussões relevantes passaram pelo tema da transição energética, inclusive com a proposta brasileira de quadruplicar os combustíveis sustentáveis até 2030, e também por uma prioridade para a agenda de adaptação climática. A sessão sobre clima e natureza, por exemplo, ficou muito claro que há consenso de que é necessário novos instrumentos econômicos para a valorização da natureza, destacou a diretora executiva da COP30, Ana Toni, acrescentado que os participantes concordaram que deve ser uma COP de implementação e soluções. No campo das metas climáticas, a pré-COP não alterou muito o cenário. Até o momento, 62 países de 195 apresentaram formalmente suas contribuições nacionalmente determinadas, NDCs, representando apenas 31% das emissões globais. Grandes regiões poluidoras da atmosfera, como União Europeia e Índia, com delegações presentes na pré-COP, ainda não renovaram esses compromissos, que são justamente aqueles pactuados desde o Acordo de Paris, há 10 anos, para assegurar que a temperatura do planeta não exceda 1,5 graus Celsius até o fim do século. A reunião bilateral com a União Europeia foi muito clara, um comprometimento muito grande com relação às suas NDCs. Eles estão absolutamente comprometidos em obter uma NDC e assegurar um papel de liderança da União Europeia nesse contexto. O grupo dos 77, bloco de países emergentes, e outros grupos também foram muito claros sobre o que eles pretendem ter em Belém, ponderou o presidente da COP30, sobre as reuniões dos últimos dias. Sociedade civil. A percepção de entidades da sociedade civil é que a pré-COP conseguiu ativar um clima favorável à construção do multilateralismo, mas que faltou uma sinalização mais contundente sobre o tema da proteção das florestas. Onde estão as florestas nas negociações da COP30? Afinal, um dos grandes diferenciais da COP30 é que ela acontece na maior floresta do planeta, que tem papel central no combate e adaptação à crise climática, mas que também está à beira do colapso. Na pré-COP30, última rodada de conversas antes de Belém, não vimos os países se engajarem em torno de conversas sobre a urgente proteção das florestas, afirma a especialista em política internacional do Greenpeace Brasil, Camila Jardim. Uma das iniciativas brasileiras nesse tema é o lançamento, na COP30, do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, TFFF, sigla em inglês para The Tropical Forest Forever Facility. O fundo será um mecanismo de financiamento, no valor previsto de 125 bilhões de dólares, cerca de 680 bilhões de reais, destinado a preservar esses biomas florestais, presentes em cerca de 70 países, e que são cruciais para a regulação do regime de chuvas e captura de carbono na atmosfera, idealizado pelo Brasil, em articulação com a Colômbia, Noruega, Reino Unido, França e Emirados Árabes Unidos. O fundo também vem sendo apoiado por nações que contam com enormes extensões de florestas tropicais, como Gana, República Democrática do Congo, RDC, Malásia e Indonésia. O Fundo Florestas Tropicais para Sempre também terá, entre suas regras, o repasse direto de 20% do total de seus recursos para comunidades de povos indígenas e tradicionais que vivem e preservam esses biomas, reforçando o papel comunitário na preservação.
Cada hectare preservado será remunerado no valor de $4. As soluções baseadas na natureza podem gerar até 30% das reduções de emissões necessárias até 2030, mas recebem menos de 3% do financiamento climático. A Rota Baku-Belém e outros eixos de negociação, como o artigo 6,4 do Acordo de Paris, sobre mercados de carbono, precisam contribuir para fechar essa lacuna e alinhar recursos com oportunidades para a natureza. Da mesma forma, o TFFF precisa de adesões concretas e recursos para cumprir seu papel. Isso não é só possível, é essencial para cumprir as metas climáticas, apontou Gustavo Souza, diretor sênior de Políticas Públicas e Incentivos da Conservação Internacional.